Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula de História. Os primeiros habitantes do Brasil. Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Foram os índios ou indígenas, como hoje em dia se chama, os indígenas. Dizem por aí que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Será? Mas o Brasil estava lá largado, abandonado, sem ninguém com ele? Ou ele tinha moradores? Ou essa terra tinha dono? Aqui, ó. Essa terra tinha dono. Então a gente chega à grande conclusão de que o Brasil não foi descoberto. O Brasil já estava lá, habitado por índios. Portugal só tomou posse da terra que ele encontrou. Ele não descobriu nada, porque não estava vazio, não estava sem estar habitado. Como é que a gente descobre uma coisa que tem dono? Os índios estavam lá e os índios eram os verdadeiros donos da terra. Cabral só se apossou, Portugal se apossou do Brasil. Ele não descobriu o Brasil, ele se apossou, porque ele já estava lá, com os índios morando lá e sendo dono da terra. Quando Pedro Álvares Cabral chegou às terras que hoje chamamos de Brasil, nelas já viviam vários grupos indígenas. Vários. Cada um com seus costumes, com as suas crenças, com a sua organização social, enfim, com a sua cultura. Os índios já estavam lá organizados já. Eles já viviam lá a vida deles, tudo direitinho. Tinha quem mandava, tinha quem trabalhava, tinha quem caçava, tinha quem guerreava. Eles respeitavam a natureza, eles respeitavam as águas, eles respeitavam os animais, né? Então já estava tudo certinho lá. O primeiro povo encontrado foi o povo Tupi. Foi a primeira tribo encontrada aqui, foi a tribo Tupi. Os tupis viviam em aldeias circulares. Isso quer dizer que eles faziam suas ocas em círculo. A oca ficava aqui em círculo, né? E aqui no meio era onde eles se confraternizavam. Suas casas eram construídas com palha e troncos de árvores e eram chamadas de malocas. A gente conhece como oca, mas cada tribo dá o seu nome. Para sobreviver, os tupis praticavam a pesca e a caça. Plantavam mandioca, feijão, milho, abóbora e etc. Os indígenas se espalhavam por todo o Brasil. Tinham características diferentes dos brancos. Claro que a começar que os brancos andavam vestidos e os índios andavam nus. Estavam sempre reunidos e organizados em suas comunidades. Eles viviam na comunidade deles, eles saíam para caçar e voltavam, retornavam ali para o habitat natural deles. Eles não iam para outro lugar. No Brasil existiam 4 grupos de índios: os tupis, o macrogê, o aruaque e o caraíba. Esse último é da Amazônia. Os tupiniquins foram os primeiros a fazer contato com os portugueses. E os portugueses chamaram os grupos indígenas de nações, que aprenderam várias tribos, algumas delas com diversas aldeias. Ok? Essa terra aqui, que era dos índios, dos indígenas, elas não foram descobertas, elas foram conquistadas pelos portugueses. Os portugueses conquistaram essa terra, muitas das vezes enganando os próprios índios. Os povos indígenas faziam vários utensílios, como redes de algodão, flecha, lança para caçar. Eles também fabricavam canoas, instrumentos musicais como maracá, tambor e flauta. Então eles não precisavam de ninguém, gente. O que eles tinham na aldeia, eles viviam, faziam os seus instrumentos para poder cantar e dançar, faziam um instrumento para eles poderem deitar e dormir um sono bom, e faziam um instrumento para eles caçarem. Toda aldeia tem um chefe. Esse chefe da aldeia chama-se Morubixaba ou cacique.
O chefe religioso é o Pachá. Desculpa, é o pajé, não é o Pachá, não é o pajé. A religião deles é politeísta, isto é, acreditava em vários deuses, como Tupã, que era o raio e o trovão, Guaraci, que era o sol, e Jaci, que era a lua. Os meninos indígenas são chamados de curumins, e eles tinham uma organização muito legal. Os homens caçavam, pescavam e fabricavam as suas próprias armas, suas canoas e seus instrumentos musicais. Já as mulheres tinham a responsabilidade de tecer com algodão, fazendo redes, esteiras e etc. Fabricavam as cerâmicas, preparavam uma bebida feita com milho e cuidavam da alimentação. E as crianças, né, eles também ajudavam as suas mães a fazerem essas atividades. Os indígenas gostavam de música e dança. As danças guerreiras se chamavam poracés. As tribos indígenas possuem uma relação baseada em regras sociais, políticas e religiosas. Então, cada um obedece ao seu lugar. Ninguém toma um lugar do outro. Eles são muito unidos. Não praticavam o comércio, tudo o que produziam se destinava ao seu próprio consumo. As sociedades indígenas foram se acabando porque se tentou fazer com essas aldeias, com esses índios, que eles se comportassem como a gente, em uma sociedade colonizada. E eles não viveram para isso, eles não tinham esse hábito, eles tinham a sua própria forma de viver. Um jeito de vocês observarem como os índios viviam, bem legal, é se vocês aproveitarem que está reprisando a novela Novo Mundo, e lá vocês vão entender muita coisa. Tá certo que muita coisa é fictícia, não foi bem assim, mas muita coisa foi, principalmente a forma como os índios vivem. Então, eu acho bem legal vocês aproveitarem e darem uma olhadinha para matar as curiosidades. A atividade vai ser nas páginas 64 e 65, tá? Vocês vão fazer a 64 e 65. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.